Olá, boa tarde a todos. Iniciamos mais um programa Oficina da Mente, aqui na TV Mundo Maior e também pela Rádio Boa Nova. Eu, Samira Baron, juntamente com Humberto Pazian. Olá, tarde, Samira. Humberto. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. Muita alegria sempre de poder participar aqui do programa. Muito bem, vamos começar o programa de hoje, antes apresentando o Instituto, onde nós atendemos, nós trabalhamos, eu e Humberto atendemos, somos terapeutas. Humberto é acupunturista, psicoterapeuta, comunicador, escritor, que mais? Eu falo uma listinha sempre, né? Não, mas você sabe que, na orientador verdade, em florais. quando a gente diz terapeuta holístico hoje em dia, né? Engloba bastante bastante coisa, né? Mas, enfim, no Instituto nós voltamos todos os nossos atendimentos para auxiliar as pessoas, para encontrarem o seu ponto de equilíbrio, vamos dizer assim. Então, nós ficamos aqui em São Paulo, na Rua Gradaú 206, e tem os atendimentos locais e a distância. A distância, o caso, é a psicoterapia. Então, você que é de outro estado, de outra cidade, pode fazer o tratamento pelo WhatsApp ou pelo Skype, né, que são ferramentas da internet. Isso aí. E hoje, Pazian, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a Páscoa. Eu acredito que esse período todo, né, que antecedeu o programa, todos conversaram ou refletiram um pouco, ou nem tanto, né? Então, a gente quer saber de vocês que nos acompanham, como foi? O que foi a Páscoa para você? Então, comente conosco qual foi a sua reflexão, o que aconteceu, né? Legal. De bom para a gente poder conversar aqui um pouquinho sobre a nossa Páscoa também, e o que a gente esperava e o que foi. Bom, então, Pazian, só para fazer uma introduçãozinha sobre o que é a Páscoa. A palavra Páscoa vem originária do hebraico, da palavra Pesach, que significa passagem. Então, a passagem, vamos falar um pouquinho sobre as religiões. Cada religião entende de uma maneira, né? As religiões que comemoram a Páscoa são as católicas e a judaica. A católica comemora a ressurreição de Cristo e os judeus comemoram a libertação do povo pela escravidão egípcia, certo? E a doutrina espírita, ela não comemora a Páscoa por um motivo bem simples, não é? Eu acho tudo muito claro, assim. Por que a doutrina espírita não tem esse calendário de Páscoa, essa comemoração, assim como as outras religiões têm? Bom, o calendário, as comemorações são diferentes. Por exemplo, a Igreja Católica, ela dominou, vamos dizer assim, a religião, né? Sempre foi denominada a religião oficial, principalmente aqui no Brasil. Então, nós temos muitos feriados, que são feriados da Igreja Católica, né? Então, é considerado feriado, mas que outras religiões não consideram. Mas é feriado, ninguém trabalha e tudo mais. O Espiritismo não é que não comemora, assim, não tem a data oficial, mas nós não acreditamos, por exemplo, em ressurreição, ou seja, a volta ao corpo. Nós acreditamos em reencarnação. E aqui, gente, não sei se você vai conversar isso hoje, eu não quero entrar no mérito se Jesus ressuscitou, se Jesus veio com um corpo fluídico. Isso daí já vi tanta discussão no meio que não gosto nem de comentar. Mas, se for o caso, a gente fala um pouquinho aqui. Nós comemoramos o momento do Cristo, né? Eu entendo que a Páscoa é um momento de regeneração, de renascimento. Então, vamos falar sobre isso aqui. Mas não existe o nosso calendário. Por exemplo, eu não sei se é hoje, parece que se comemora o nascimento de Chico Xavier. Hoje, 2 de abril. É isso. É hoje. É feriado para os espíritas? Não, mas é um dia que
todo mundo comenta, ou não sei se estão comentando mesmo, e a gente lembra do Chico, lembra do seu exemplo de vida, um espírito assim que nós não podemos esquecê-lo. Tem o dia de Kardec, o dia que nasceu, o dia que morreu, então a gente lembra, mas não que seja feito um feriado por causa disso. O Livro dos Espíritos, lançamento, o Livro dos Médiuns, o Livro do Evangelho, são datas, Evangelho segundo o Espiritismo, são datas que nós lembramos, comemoramos de uma forma assim, com amor, com lembranças, mas não do jeito, né, como feriado, assim. Sim, comemoramos de uma forma mais reflexiva. Sim. E dando cada vez mais importância àquilo, né? O quão importante foi. Esse comemoramos que eu acho que deveria ser a linha aqui. Como é que nós comemoramos? É isso mesmo, porque o Pazier falou da ressurreição, né? Mas sem falar também que nós, lógico, temos o total respeito sobre o povo judaico que comemora a libertação e assim como outros povos também que comemoram outros acontecimentos na sua cultura, na civilização e etc, né? Tudo que é tão importante para cada um. Então, Pazier, entrando nessa questão, para que serve, então, qual o significado da Páscoa num todo? Sendo espírita, sendo católico, para os cristãos. O significado da Páscoa, o que o que deveria ser e o que está acontecendo hoje. Vamos falar da Páscoa cristã, né? Da cristã católica. Eu acho interessante o movimento, Samira. Por exemplo, nós vimos algumas cidades que representam, né? Tem aqui em São Paulo, uma cidade que... Acho que faz a encenação? Isso. 500 participantes. Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba. É bonito, você vê o depoimento dos atores, das pessoas que presenciam, né? Que assistem, que participam. É muito interessante, porque relembram. Eu li uma frase de uma moça que participou, uma atriz, ela é nova nisso, e ela falou, nossa, eu não sabia que Jesus tinha sofrido tanto. Eu achei muito interessante, porque para algumas coisas, para algumas pessoas aquilo que é normal, para muitas outras que não tiveram assim uma profundidade na religião, seja católica, seja qualquer outra religião, não tem esse conhecimento. Então isso serve para alertar e faz com que as pessoas relembrem realmente de Jesus, relembrem do que ele passou e se questionem. Por que tudo isso? Para que tudo isso? Então, aí vai de cada um. Então, a pessoa que está ali presenciando, ela está refletindo, ela está na sua memória espiritual trazendo de volta algumas coisas. Mas muitos não participam disso. Muitos não... hoje é dia de quê? Dia de malhar o Judas, dia de comer Páscoa, dia de ovo de Páscoa, de chocolate, dia de presente, dia de reunir-se com a família para almoçar. Que lindo isso, que bacana. Para quê? Para comer. Não estou dizendo todo mundo. Não, porque nós temos que nos reunir. Para quê? E o sentido da Páscoa? Então, eu acredito que cada um tem a sua forma de entender. E a sua forma de entender é a certa para você. Ponto. Aqui eu não quero mudar o conceito de ninguém, porque cada um tem o seu. Né? Você é certo naquilo que você acredita. Mas eu entendo que para o plano espiritual, essa é uma data muito importante. Porque um grande número de pessoas, né, pensam, relembram, refletem sobre Jesus Cristo. Sobre a renovação, né? A renovação é uma consequência, porque quando você vê aquilo, quando você pensa, você fala, puxa vida, automaticamente, o que eu tenho feito? O que tenho feito de minha vida? O que pretendo realizar dela? O que eu pretendo fazer da minha vida? E aí, você recebe, com esse pensamento, você recebe uma inspiração. Porque nós não estamos sós, e nem desligados do cósmico. Então, os espíritos, os guias, os mensageiros, os mestres, como você quiser entender, espirituais que nos envolvem, aproveitam esse momento de nossos questionamentos para passarmos inspirações.
Então vem aquele pensamento lá do fundo, puxa vida, hein? Será que não é a hora de eu realizar alguma coisa? Será que não é o momento de eu modificar isso? Não realizar, não fazer mais isso? Ou tentar seguir dessa forma? É a hora que eles sentem receptividade em nós para poder dar as suas mensagens. Então, a Páscoa tem um significado muito importante. É diferente, Samira, por exemplo, o Carnaval, onde a energia é outra. Poucas pessoas, ou um número pequeno de pessoas, está voltado, por exemplo, para o Cristo. Né? Os sentimentos são outros, os desejos são outros, e mesmo aqueles que não estão ligados com os desejos sensuais, com as festas e farras, estão pensando em descansar, ir para a praia, não estão pensando, porque a carga do planeta é diferente, a carga aqui nossa é diferente, e na Páscoa não, o sentimento é outro. Por isso que a Páscoa vem depois do Carnaval, como uma limpeza, uma restauração dessa energia tão densa? O motivo é outro, né? Comemoração de um período após as festas pagãs e tal. Mas eu entendo que tudo tem um porquê cósmico, não é? Então pode sim, pode ser, por que não? Para fazer essa limpeza, para fazer essa limpeza astral, energética, para limpeza em cada um de nós. Então pode ser. Agora, qual é a próxima festa? Qual é a próxima comemoração? Feriado. Exato, feriado. qual é o próximo feriado? Então, é isso que nós precisamos pensar. A Páscoa não pode ficar num dia do ano. O sentimento de Páscoa, que é o sentimento de renovação, ele tem que ser diário. Diário. A gente tem que lembrar do Cristo, lembrar do que ele veio fazer, da sua missão, não de sofrimento, lembrar do Cristo na cruz, não, lembrar do Cristo vivo. É isso que a gente tem que lembrar. Senão não serve de nada, né? Ou muito pouco, né? Todo esse ritual, posso chamar de ritual, tudo isso que acontece, né? Não estou falando especificamente de religião, estou falando sobre tudo o que nós preparamos, nós fazemos, preparamos o nosso corpo, preparamos a nossa mente para ter um objetivo tudo isso, né? E passar assim, um dia após o outro, não vale de nada, né? Se não ficar pelo menos um resquício, se você não resgatar alguma coisa dentro de você, não valeu de nada. Eu tomo cuidado, Samir, em fazer minhas colocações aqui, porque às vezes parece que é uma crítica. É uma crítica, mas nós já fizemos um programa aqui sobre crítica. Sobre religião. Sobre religião, sobre crítica. Crítica construtiva, não é um julgamento. Eu coloco de um jeito para todo mundo refletir. Então eu percebo que às vezes as pessoas tomam as dores, como se eu estivesse criticando, como se eu estivesse falando. Eu já disse aqui também que uma vez eu falei sobre o Carnaval no Face e uma senhora, nossa, colocou palavras muito pesadas. E eu não coloquei mais nada no Face, mas eu não mudei minha opinião a respeito do Carnaval. Então, cada um tem o direito, mas a minha ideia aqui não é criticar ninguém. Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui que a reunião, olha, por exemplo, Maria Lígia, que as reuniões de família são confraternizações, devemos cultivar o amor na família. Perfeito. O ano todo. O ano todo. Entenderam? O ano todo. Não é, vamos nos reunir na Páscoa, vamos nos reunir no Natal, que é outra coisa. No Natal vamos perdoar o cunhado, o vizinho, vamos perdoar aquele primo que a gente tem bronca, vamos nos reunir, aí sai, confusão, pronto, o ano inteiro bagunçado. Para que isso? É o que a Solange está comentando também, da Solange da Vila Gustavo. Ela fala, porque do mesmo modo que o Natal, a Páscoa acaba perdendo o seu sentido espiritual, para enveredar o lado comercial. É outra coisa, boa colocação. Por causa disso, você, por exemplo, você não consegue deixar uma criança sem um ovo de Páscoa. E os produtores de chocolate, me perdoem, vocês não vão para um umbral por causa disso, mas pensa bem, um chocolate que você paga, eu não sei quanto é o quilo, mas a proporção é essa, você paga R$10, lá 100 gramas, você vai pagar R$100, as mesmas. Por quê? Porque, mas é o comércio, tá bom. Mas quem não tem dinheiro, tem um monte de filho, começa o problema. E você se sente na obrigação, não é todo mundo, de dar.
Gente, é muita coisa, é muito chocolate, é muito... Aí, chocolate e brinquedo. Então, é a indústria, chocolate e brinquedo. Mas, espera aí, tem as columbas pascais, tem mais isso, tem aquilo. Sem problema algum, mas a obrigação. Aí, quem não tem, sente falta, gente. Quem não tem, vê a propaganda, tá errado, né? Entendeu? E não é. Ah, como eu sou pobre, não tenho... Preços assim absurdos. Aí passa essa fase, você vai nos mesmos lugares que estavam vendendo por aqueles preços, então eles põem aquele mesmo preço, você leva 3 chocolates, 3 ovos, 3 columbas. Não é assim, gente? Então é isso que eu me refiro. Nós temos que ter um pouco de consciência que a Páscoa não significa ovo de Páscoa, columba pascal, é um almoço assim suntuoso em família. A Páscoa é uma renovação. Concordo, temos que prevalecer a união em família, mas não é isso o maior objetivo da Páscoa. Como não é esse o maior objetivo do Natal? Animais de todos os tipos na mesa, bebedeiras. Vejam, alegria, sim, alegria todos os dias, mas o objetivo, o verdadeiro sentido, esse é o momento de reflexão que eu acho que seria importante. Até mesmo porque a historinha do ovo, né? Começou na Europa, sobre as festividades da primavera e entrando também um pouquinho sobre a fertilização. Então, eram ovos coloridos, que eram pintados. Aí mudou-se para o ovo de Páscoa. E aí veio o coelhinho, que antes era uma lebre, agora é um coelho. E aí as coisas vão tomando uma proporção muito grande para tomar esse caminho comercial mesmo, porque não tem outro motivo, não é? Então... Pessoal, a gente vai encerrar esse primeiro bloco. Vai comer chocolate. Aqui falando dos ovinhos. E participem, continuem participando. Na volta, e eu falo sobre as participações um pouquinho mais, né, no Facebook e no WhatsApp. Então, para você que ainda não participou, a página do Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, ou no WhatsApp é 011 99643 3827. 99643 3827. E participe que a gente volta já já. E eu tinha uma função que o teto das Kombi, das peruas, era preciso consertar, desamassar os pontos das soldas. Foi assim, que batendo, voou uma lasquinha do martelo e atingiu o meu olho. Da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante, que eles passam uma doçura e um ensinamento em que a pessoa realmente vê a verdade ali. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, não uma escola, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Todos os filhos de Deus, rico, pobre, pode, de alguma forma, dar a sua contribuição. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com um novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida.
a Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Olá, voltamos com o nosso programa Oficina da Mente. Hoje nós estamos perguntando para vocês, comentando sobre como foi a sua Páscoa. E se aconteceu algo de diferente, algo que você esperava que acontecesse, qual foi a sua preparação, a sua sintonia, fala pra gente. Então, através da nossa página no Facebook, onde estamos ao vivo, facebook.com/TV Mundo Maior. Nós temos aqui alguns recados, Pazian. Na Cleo Bolaina. Olá, boa tarde. Adel Bezerra, de Campina Grande. Abraço fraterno a todos da TV Mundo Maior. Abraço, Adel. Obrigada. Cláudia Gonçalves. A Adel também comenta que a Páscoa para ela é todos os dias. Que bom. Muito bem. Bom. E fica firme nisso, hein, Adel? Adel. Ô, Adel, resta saber se é todos os dias o teu momento de reflexão ou você come ovo de Páscoa todo dia, viu? Depois porque tem o ano inteiro, né? Se deixar, tem o ano inteiro. Mas eu falo fica firme porque tem muita coisa, né, que nos leva, né, os pensamentos e reflexões para outros caminhos. Então, fica forte aí. Adalberto Alonso Sola, gosto muito de assistir a TV Mundo Maior, muito bem, obrigada. Francisco Rodrigues, olá. Wagner de Almeida Medina, ele comenta, a questão central é haver a conscientização do significado dessas datas. O fim de semana da qual a Páscoa faz parte, para todo mundo cristão, é intensamente dramático, mas o cidadão comum está se distanciando disso. Muito boa colocação, muito boa. Inclusive, nós falamos da encenação, né, que existe, das lembranças e bate-se muito na mesma tecla, né, na Via Crucis de Jesus, da crucificação, do sofrimento, que não é para esquecer. Mas é como se a vida do mestre fosse terrível. Não, teve momentos maravilhosos. E é uma coisa que eu penso muito, gente. E aqui eu não estou explicando, estou refletindo, tá? Não sei o que vocês pensam a respeito. Fala do sofrimento de Jesus na hora da crucificação. Será que Jesus sofreu? Será? Ele já sabia o que ia acontecer. Né? Eu não consigo imaginar tamanha capacidade da alma, tamanha grandeza da alma de Jesus. E tem pessoas que dizem, não, Jesus nunca sorriu, Jesus nunca chorou, Jesus chorou, Jesus... Eu não sei, eu sinceramente não sei. Já li muito, leio muito, mensagens de espíritos comentando, Ramatiz, tem muita literatura sobre Jesus, mas nós temos que seguir nossa intuição. Então eu fico imaginando, será que um espírito da envergadura de Jesus, né, viria e sofreria, sabe, sabendo do que ia passar? Claro, que ele encarnou, mas eu não sei, eu penso que ele transcendia muito do que hoje nós, acho que sofremos mais nós imaginarmos ele sofrendo do que realmente ele sofreu. Se fosse mensurar o sofrimento, talvez ele sofreria pela insensatez nossa, né? Porque não adianta a gente ficar triste porque ele foi crucificado. Eu acho que nós deveríamos ficar tristes por não conseguir realizar
o que ele pediu que nós realizássemos. Então, se ele sofre, que eu acho que não sofre... É por nós e não por ele. Exatamente, é por nós, pela nossa turrice, sabe? Pequenez. Né? Se ele sofre, que eu não acredito, que uma alma do... Se os espíritos puros têm a felicidade suprema, não pode sofrer. Eu penso. De vez em quando eu fico pensando, sabe? Eu não tenho o que fazer, então eu fico pensando. Aí de vez em quando eu externo o meu pensamento, que não é ensinamento, é pensamento, é o meu pensamento, a minha ideia. Nossa, e vem umas pessoas que eu fico até assim meio... Aí eu sofro. Você vê como não sou, eu sofro. Tá vendo? Aí você sofre mais do que todos. Exatamente. E falando... Aproveitando, né, o seu link desse sofrimento de Jesus, eu tenho um questionamento. Sim. Se Jesus morreu para nos salvar ou se ele viveu para nos mostrar o caminho a ser seguido. Que bonito, Samira Barão. E você pensou isso na Páscoa? É. Muito bom. O que é a morte? É a passagem. Tá. Então, quando a gente diz assim, ele morreu por nós. Se ele reencarnou, ele morreria de qualquer jeito, tá bom? O que nos choca é a forma como ele morreu. E choca por quê? Porque a gente mensura a dor e a pisada de bola que nós, a humanidade, demos. Tá certo? Ele morreu inocente. Então, é isso que a gente sente dor na transição de Jesus. Mas nós aprendemos no Espiritismo de que ele veio para nos mostrar mesmo um caminho. Porque até então, nós tínhamos as leis do Antigo Testamento, as leis de Moisés, as escolas iniciáticas tinham uns contatos espirituais e tinham outros ensinamentos também, mas todo mundo um pouco assim desorientado. Então, quando Jesus veio, ele veio para pegar o rebanho todo, pegar todos nós, aqueles que estavam encarnados, aqueles que estavam no astral aguardando a vez, pegou todo mundo e olha, é por aqui. Eu estou com vocês desde o início e estarei até o fim. E vamos embora. E deixou a mensagem. Só que vocês não entendem o que eu estou dizendo. Então, com o tempo, vocês vão aprender mais e uma hora eu vou mandar uma turma aí que vai falar mais verdades para vocês. Então, é mais ou menos isso. Esse é meu jeito de falar, tá? Aí, daí uns 2000 anos, mais ou menos, não ficou um vácuo, não ficou um vazio. Vieram espíritos, trouxeram mensagem. Olha Francisco de Assis, que beleza, né? E tantos outros considerados santos da Igreja Católica, mas que foram almas iluminadas e de outras religiões também. Então, todas essas pessoas, essas almas vieram para trazer verdades, para nos preparar para que os espíritos pudessem vir e trazer as mensagens, as elucidações que trouxeram. Então, ele veio realmente sinalizar. E ele não veio, quando a gente fala, ele veio e ficou, ele está com a gente. Não está encarnado, mas está aqui com a gente. Então, não acho que ele morreu, não. Para salvar. Não, ele veio realmente. Eu acho que ele veio para mostrar para a gente um caminho e nos salvar de nós mesmos, né? E continua tentando mostrar. Através, não através do ovo de Páscoa, mas através das mensagens que manda, dos grandes exemplos. Aliás, a Igreja Católica, olha que beleza esse Papa. Olha que maravilha, olha que alma, olha as coisas que ele está fazendo. Então, essa alma que está encarnada como Papa é um espírito muito bom, que reencarnou na Igreja Católica para mudar muita coisa. Então, não existe diferença entre católico, espírita, budista, judeu. Não, somos almas, que a gente reencarna cada hora num lugar. Nós é que ficamos aqui discutindo por... E cada um fala de um jeitinho, né? Sim, para milhões de pessoas. O Wagner quis me boicotar, ele falou que eu li isso no Face, porque ele também leu. O Wagner, o meu estudo é um pouquinho mais intenso do que só o Facebook, tá bom? Não foi ali que eu li, não. Foram em algumas pesquisas, foi na internet, mas foram pesquisas, tá? É mesmo porque... Eu juntei tudo que eu li e trouxe. Mas é bom que ele está acompanhando, mesmo porque no Facebook, às vezes, tem notícias que não são verdadeiras, né? Por isso que tem que... Mas, ó, Wagner, eu estou com você, viu, Wagner? Eu acho que ela ficou no Facebook, sim. Não, meu domingo não é no Facebook.
Tem uma participação também do Paulo de São Roque, São Paulo, fazia. Ele diz, me lembro dos meus avós que neste período da quaresma não faziam nada. Não cortavam e mal penteavam o cabelo, não arrumavam a casa e só voltavam à rotina normal no domingo de Páscoa. São tradições, né? São crenças. Então, a quaresma, muitas pessoas evitavam, ainda evitam, né? Algumas coisas, fazem um pensamento. Na Semana Santa, que chama Semana Santa, também, eu acho interessante no sentido de reflexão. Eu acho interessante. Mas desde que não seja uma coisa proibitiva. Não, eu não posso fazer. Não. Por que eu não devo? Então, pensar a respeito... Por mim, né? Sim. Por mim. Não fazer naquele... não, essa semana eu não posso fazer. Aí fica a semana inteira, chega o domingo, faz pela semana e por mais um pouco ainda. Quer ver? Jogar mais lenha na fogueira? Vai, manda. Hoje eu vou tomar um descarrego. Manda que eu já sei o que você vai falar. Vai. Não, o pessoal fica, não pode comer carne. Uhum. E peixe é o quê? Borracha? Peixe é carne. Para quem é vegano, ele se transforma quando ouve isso. Tá? Então são hábitos. Okay? Não pode comer carne. Por que não pode comer carne? Porque simboliza o corpo de Cristo. Pensa direito, pensa. Vai fazer um jejum, pensa a respeito. E aí é hábito. Não tem nada de errado comer peixe. Se você quer comer carne, leitão, a pururuca, problema de cada um. Eu digo é para pensar a respeito. Não, então domingo pode? Pode. Então eu vou pegar tudo quanto é tipo de carne. Então, peraí, então no domingo não representa, a carne não é a mesma coisa. Essas coisas eu acho que ele tem que pensar. Se você está me ouvindo, está bravo, dizendo, mas eu não acredito. Eu já falei, eu não estou aqui ensinando, eu estou refletindo, pensando. Então, quem pensa igual, ótimo. Quem pensa diferente, problema de cada um. Amém. Né? Amém. Assim seja. Então, e eu mandar um olá para a Tereza, que está nos acenando pelo Facebook. Luísa Letras, eu acho que esse será foi para mim. Foi. Mas é verdade, tá? O que eu falei é verdade. E o Robério Gomes de Icó, Ceará, nos manda uma boa tarde. Boa tarde também para todo o Ceará, certo? Falando um pouquinho sobre uma passagenzinha que eu peguei em Coríntios, é uma passagem de Paulo de Tarso, um ensinamento dele, que ele diz, o cristão deve lançar fora o velho fermento da maldade e da malícia e colocar no lugar dele os asmos, que seria o fermento, no lugar do fermento, né? Da sinceridade e da verdade. Isso se referindo a essa penitência, a esse período, né, que os judeus fazem também, principalmente, né, que eles não comem o pão fermentado, eles comem esse pão de asmos. Ele faz uma comparação. Ele faz uma comparação e onde eu busquei, estava dizendo que são os católicos luteranos, não os romanos ortodoxos. Apesar que os luteranos não são católicos, né? São protestantes. Então. Por isso, da parte dos cristãos, então, só fazendo uma referência por que desse fermento, né? Entendi. Então, mas eu entendi que nada mais é do que essa reflexão que a gente vem falando, né? Sim. De tirar toda a maldade, toda coisa ruim, todo sentimento ruim, o egoísmo, a traição, a raiva, o ódio, a mentira, né? E substituir e perdoar por todos esses sentimentos de renovação mesmo, né? Isso, como teve aquela ouvinte, né, que disse que a Páscoa, até nós brincamos, que a Páscoa para ela é todo dia. Sim. Para o espírita, a recomendação que nós temos, não quer dizer que façamos, é que essa reflexão de renovação deva ser feita todo dia. Porque todos os dias nós amanhecemos com uma energia, com gás, com um projeto de mais um dia de vida.
e com a expectativa de sermos melhores. Nem sempre conseguimos. Às vezes carregamos o nosso dia com coisas ruins, com um toque a mais de orgulho, um toque a mais de vaidade, de irritabilidade, às vezes proferindo uma palavra um pouco mais pesada, né, com os nossos companheiros de jornada. Então é legal, de manhã, cheio de vida, cheio de vontade, à noite refletimos, poxa, aonde é que eu não fui legal? Não com sentido de culpa, de punição, não, mas de revisão mesmo. Poxa, eu vou repousar, vou para o astral agora, quero voltar amanhã, ou quando eu despertar, mais renovado, para tentar continuar nesse caminho. Então, é esse fermento que eu acredito que Paulo se referia, né? Uhum. É o fermento mesmo, porque o fermento, a ideia é que ele cresce, né? Ele vai, e muitas vezes essas coisas nossas, essas emoções não tão, né, puras, elas crescem se nós deixarmos. Então a gente tem que reverter isso, usar o fermento nas boas emoções, usar isso nas boas qualidades, para que a gente possa crescer em humildade, crescer em amor, crescer em união. Quando eu faço esses comentários aqui, que eu falo que o pessoal briga, vocês sabem que eu gosto de criar toda uma situação, né? Um clima para poder passar as ideias. Mas nem sempre a gente vê boas conversações em relação à religião, boas conversas em relação à renovação, porque quando alguém faz um comentário que pega naquilo que nós sabemos que temos deficiência, muitas vezes é uma defesa natural. Quem é ele para falar? Quem é ela? Mas, e aí tenta ver... Estou falando por quê? Isso, etc. Porque é uma defesa. Então, todos nós temos muitas vezes dificuldade em observarmos as nossas falhas. Mas, para que nós estamos encarnados? Para comer ovo de Páscoa? Não. Nós estamos encarnados para melhorarmos, né? O ovo de Páscoa faz parte, assim como os alimentos, como a roupa, como tudo faz parte. Mas não é para isso que nós viemos aqui. Então, é essa ponderação que eu gostaria que ficasse bem claro nesta tarde. Não, e eu acho que ficou claro. Deixa eu te falar os comentários, que tem bastante gente concordando, né? A Jaqueline Casado, ela comenta: boa, Humberto Pazian e Samira Varon, peixe é o quê? Carne? O problema não é comer ou não comer carne. O problema não é a quaresma, que tem que fazer jejum de carne. Se as pessoas apenas fizessem jejum de falar mal dos outros, já teríamos uma boa Páscoa. Verdade. Não é? Olha, eu acho que ela deu uma cutucada em alguém. Né? Eu acho que foi também. Ela vai pegar, se ela marcar alguém aqui, olha, ouve o programa, ela está cutucando alguém aqui. E a Ana Seidel, ela comenta também, entre muitas explicações sobre a Páscoa na visão espírita, uma ainda tenho dúvida, porque após a morte de Jesus, o corpo físico dele não foi encontrado. Deixa eu só continuar para outros comentários. A Laide do Tucuruvi comenta: boa tarde, na sexta não pode comer carne, no domingo faz churrasco. Quanta incoerência, só Deus. Pois é isso que a gente está, isso que nós estamos nos referindo mesmo. E outra questão da Catarina, do Rio Grande do Norte: vocês não acham que estão escassas as pessoas com benevolência e de coração de bem nos dias de hoje? É o que a gente falou, né? É o falar mal, é essa renovação, esse resgate. Vamos ver se eu consigo resumir tudo isso. Vamos lá. Obrigado pela participação. Falei tudo junto para... porque me deixar acabando. Bem confuso. Não, porque está acabando. Pessoas de bem. Não acho que está acabando. Pelo contrário. Eu acho que o mal faz muito mais alarde do que o bem. Vejam que um ato ruim, uma coisa ruim que acontece no país ou no mundo ou na vizinhança, todos nós ficamos sabendo imediatamente, e aí que vem a parte ruim. Nós levamos avante, nós comentamos. Sobre o que aconteceu com fulano, viu o que aconteceu ali, a gente leva avante. Coisas boas, muitas vezes nós não levamos avante. Olha que beleza, aquele trabalho está sendo feito. Não estou dizendo que vocês não fazem isso, digo a maioria das pessoas. Então dá a impressão que o mal está imperando, que as coisas ruins estão imperando, e não estão. Muita gente boa realizando. E as pessoas que fazem coisas boas têm vergonha de comentar, porque tem que ser humilde.
Seja humilde, mas comente para dar oportunidade para outras pessoas e também para mostrar que existem sim pessoas legais e coisas boas sendo realizadas. Com relação a comer, não comer carne, depois, gente, a pessoa pode comer carne e ser uma boa pessoa, não falar mal de ninguém, como aquela pode não comer carne, ser vegana e meter a metralhadora da língua em todo mundo. Então não é isso que faz a pessoa melhor ou pior. É a incoerência que nós estamos colocando aqui. Né? Eu brinco, eu falo, eu não vou falar de vegetarianismo hoje. Então, eu já ia começar a falar, não tem nem tempo. Mas depende dos nossos pensamentos e tudo mais. E tem mais alguém que falou alguma coisa que eu não lembro? Tem, deixa eu... A Eliette fica me mostrando o tempo aqui, eu fico pressionado, Eliette. Não, sobre Jesus, porque após a morte de Jesus, o corpo físico dele não foi encontrado. Sabe o que aconteceu com o corpo de Jesus? Eu não sei. Eu não sei. Já li muito, já pesquisei muito. Cada um fala uma coisa. Na Ordem Rosa Cruz, eles afirmam, eu fui Rosa Cruz durante 40 anos, estudei outras filosofias, li muitos livros, cada um tem uma versão, cada um diz uma coisa, e sinceramente a orientação que eu tive da parte espiritual, quando eu estava sufocado por isso, foi que eu me apegasse à moral do Cristo, que eu tentasse aprender, utilizar na minha vida os seus ensinamentos, e deixasse essas questões para quando elas fossem necessárias na minha vida. Então eu pensei bem, Samira, então, olha, essa não é uma questão, se Jesus nasceu de forma natural ou não, se foi do Espírito Santo, se foi um parto normal, se o corpo dele era espiritual, era de carne, para onde foi o corpo dele? Sinceramente, eu deixo para aqueles que pesquisam, que vão atrás, eu prefiro pensar, não estou dizendo que não é importante até isso. Até chegar a hora para entender. Isso, mas não que isso vá mudar um pouquinho do pensamento do Cristo e da missão dele, vamos dizer assim. Do que foi, tá? Exatamente. Ok. Acabou. Acabou? Ó, você falou tanto que acabou. Vai que eu estou louco para comer um pedaço do ovo de Páscoa que está aqui no estúdio. Ó, então, gente, um beijo. Obrigada a todos. Maria Isilda, Miriam, Vera, Lúcia, obrigada pelas participações. Revejam o nosso programa, continue comentando que a gente dá uma olhadinha depois, tá bom? Um beijo a todos. Até a próxima semana e uma ótima semana para vocês. Até.